Estamos também preparando um fortalecimento significativo das nossas sanções de longo alcance, sistemas ucranianos de longo alcance. Ao longo da história, a Rússia venceu suas guerras com a mesma estratégia: recuar e usar a distância como arma. Napoleão veio, a Rússia recuou e derreteu o exército francês dentro daquela vasta geografia. Hitler veio, a Rússia moveu suas fábricas para trás dos Urais e se reergueu naquela profundidade. Putin também se escondeu atrás desse escudo, e ele retirou um de seus ativos militares mais valiosos, os caças furtivos Su-57, para Chelyabinsk, e os escondeu ao pé dos Urais. Este lugar está a 1.700 quilômetros a leste da fronteira ucraniana e forma uma barreira vertical intransponível que se estende por 2.000 quilômetros do norte ao sul da Rússia. Mas contra a Ucrânia, isso não foi um produto de genialidade estratégica. Foi um ato aberto de desespero, e mesmo essa retirada desesperada não foi suficiente para salvá-los. O que aconteceu na noite de 25 de abril de 2026 pode ter provado para o mundo inteiro que essa profundidade estratégica agora não passa de uma grande ilusão. Naquela noite, a base aérea de Chagol, na região de Chelyabinsk, tornou-se o cenário de uma das operações de infiltração mais notáveis na guerra moderna. Veículos aéreos não tripulados de longo alcance da Ucrânia decolaram e penetraram nas redes de defesa aérea russas supostamente impenetráveis. Avalia-se que os radares não conseguiram detectá-los e os sistemas de alerta precoce parecem ter falhado em funcionar. Os drones chegaram diretamente aos pátios de Chagol. Seus alvos não eram equipamentos militares comuns. Eles miraram nas plataformas mais valiosas e tecnologicamente avançadas em exibição na vitrine da Força Aérea da Rússia. Falando após a operação, o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Magyar Brovdi, revelou a escala da destruição. Gastamos aproximadamente 40 milhões de dólares em drones e causamos perdas de 4 bilhões de dólares, 1 para 100. De acordo com suas declarações, 4 aeronaves de combate russas foram atingidas naquela noite. Entre elas estavam 2 caças furtivos Su-57 de quinta geração e um bombardeiro Su-34. Além disso, outro jato Sukhoi, cujo modelo ainda não foi identificado, sofreu danos graves. Esta operação é avaliada como um golpe devastador desferido na espinha dorsal da capacidade de ataque aéreo da Rússia. As evidências para essas alegações não se limitam apenas às declarações da Ucrânia. Analistas de inteligência de fonte aberta, particularmente a equipe Excelenova Plus, examinam imagens de satélite milímetro por milímetro. Quando fotografias de alta resolução de 17 de abril e 26 de abril foram comparadas, marcas de explosão na pista e fuselagens de aeronaves danificadas eram claramente visíveis. Além disso, o pânico experimentado pelas equipes de apoio terrestre russas imediatamente após o ocorrido foi refletido nas imagens de satélite. Como eles desesperadamente correram para mover os destroços valiosos para hangares fechados, foi registrado momento a momento. Isso, na minha opinião, é uma taxa de câmbio muito boa para ajudar a Ucrânia na guerra em troca da força de trabalho do inimigo. Evidências em vídeo compartilhadas pelo comandante Brovdi documentam como aquelas aeronaves Marvel de alta tecnologia foram caçadas em sua própria casa. A Rússia negou oficialmente que qualquer dano tenha ocorrido. No entanto, a admissão do secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Shoigu, em março de que drones ucranianos de longo alcance começaram a ameaçar diretamente a zona industrial dos Urais, combinada com imagens de satélite confirmando que aeronaves foram movidas para diferentes posições após o ataque, pode criar uma séria contradição entre a negação de Moscou e as evidências no terreno. Para entender o peso deste ataque, é preciso saber o que o Su-57 significa para a Rússia. O Su-57 não é um caça comum. É o caça furtivo que a Rússia comercializou como de quinta geração, especialmente produzido com a alegação de ser invisível ao radar. Foi projetado para competir com os americanos F-22 e F-35. Uma única unidade vale entre 100 e 120 milhões de dólares. E talvez o detalhe mais crítico, a Rússia tem muito poucos Su-57s. De acordo com a análise do National Interest, no início de 2026, há aproximadamente 30 a 50 Su-57s no total, incluindo protótipos. As estimativas variam entre as fontes. A Rússia planejou produzir 76 até 2027, mas a produção tem falhado consistentemente e as metas não foram alcançadas. Assim, os 2 Su-57 atingidos em Chagol, se o dano for permanente, podem representar 5 a 7% da frota total.
E esta não é a primeira vez. Em 2024, drones ucranianos também atingiram os Su-57 na base de Akhtubinsk, na região de Astrakhan, e a Rússia foi forçada a reconhecer esse ataque. Parece que Putin pode ter tomado a decisão de mover os Su-57 1.700 quilômetros da frente precisamente após essas perdas anteriores. Mas mesmo essa retirada mostrou que não podia ficar fora do alcance da Ucrânia, porque os drones ucranianos agora têm um alcance superior a 2.000 quilômetros. E aqui, a verdadeira questão entra em jogo. Por que as redes avançadas de defesa aérea construídas a um custo de trilhões de rublos, os S-400, S-500, radares de alerta precoce, não conseguiram detectar drones de $1.000? A resposta a esta pergunta pode estar abalando os alicerces da arquitetura de defesa da Rússia. Mas talvez a dimensão mais pesada desta operação não seja técnica ou financeira. É psicológica. Considere o impacto sobre os pilotos russos e o pessoal militar servindo em terra. Você está a milhares de quilômetros das linhas de frente. Você está na região mais profunda da pátria, considerada a mais segura. Então, no meio da noite, você acorda sobressaltado com sons de explosões massivas. Suas bases estão em chamas. Qualquer possibilidade de se sentir seguro é completamente eliminada. Esse medo é uma doença insidiosa que corrói a moral do pessoal por dentro. Os soldados estão aprendendo a dolorosa verdade de que não há mais porto seguro para se abrigar. Aqueles radares avançados de defesa aérea construídos com trilhões de rublos escaneiam os céus, mas não veem nada. As baterias S-400 não conseguem detectar e destruir esses pequenos drones. O sopro frio e assustador da guerra atravessou as fronteiras e penetrou diretamente nas profundezas da Rússia, no próprio coração da hierarquia militar. Os oficiais não conseguem nem proteger suas próprias bases. O escalão de comando não consegue produzir uma resposta lógica a essa nova ameaça assimétrica. A Rússia está experimentando uma imensa impotência em sua própria casa, e esse choque psicológico é avaliado como tendo o risco de se espalhar não apenas para essas bases, mas rapidamente para os soldados na linha de frente também. Quando a confiança de um soldado no escalão de comando é abalada, a dissolução do exército acelera. Se você não pode ser protegido nem mesmo naquelas bases seguras muito além das fronteiras, não é difícil imaginar o que o soldado na linha de frente sente. A promessa de segurança é um dever fundamental do Estado, e Putin pode não ter conseguido cumprir essa promessa nem mesmo para seus próprios pilotos de elite. A retirada de comandantes para bunkers subterrâneos, altos funcionários mudando suas rotas, o Kremlin apagando residências dos mapas, todos esses são partes do mesmo quadro. A hierarquia militar da Rússia está se rompendo internamente, e os drones da Ucrânia aprofundam esse rompimento a cada operação. O destino das guerras é determinado tanto pela matemática orçamentária, que ocorre nos bastidores, quanto pelas balas disparadas no campo. O exército ucraniano está reescrevendo a matemática financeira da guerra com os sistemas não tripulados que desenvolveu. Há uma enorme assimetria econômica construída contra a Rússia. De acordo com dados impressionantes compartilhados pelo comandante Brovdi, as unidades ucranianas gastam aproximadamente $40 milhões por mês em operações com drones. No entanto, o dano mensal que eles infligem ao inimigo é alegado chegar a $4 bilhões. Se isso for preciso, é um poder destrutivo em uma proporção de 1:100, extremamente raro na literatura militar. Um lado usa peças de plástico e eletrônicas que valem menos de $1.000, enquanto o outro perde bilhões de dólares em investimento. Esta é uma perda econômica insustentável. Vamos examinar de perto a conta da perda de uma única noite em Chagul. O custo de um único bombardeiro Su-34 varia entre $35 e $50 milhões. Os caças Su-57 visados estão em um nível completamente diferente. O valor de uma única unidade está entre $100 e $120 milhões. Bilhões de dólares em investimentos e décadas de expertise em engenharia podem ter evaporado em uma única noite. E o que realizou essa destruição foram aqueles drones baratos, silenciosos e precisos que podem viajar milhares de quilômetros. Mas a essência da questão não é apenas sobre dólares perdidos. Esta operação faz parte de uma estratégia que salva vidas diretamente. O papel dos bombardeiros Su-34 no campo de batalha é extremamente crítico. Eles são os principais transportadores de bombas planadoras com alto poder destrutivo, projetadas para atingir assentamentos civis e infraestrutura crítica na Ucrânia à distância. Como Brovdi enfatizou claramente, há uma equação muito simples. Cada Su-34 danificado significa menos bombas caindo sobre cidades ucranianas.
Isso significa diretamente mais vidas civis protegidas. Além disso, uma imensa pressão é aliviada dos sistemas de defesa aérea. Em vez de esperar pelo inimigo na frente, estrangular essas armas em seus próprios ninhos antes de decolarem é uma visão tática excepcional. O lema do presidente ucraniano Zelensky, "Atacaremos em todos os lugares", não era apenas retórica política. Esta declaração foi a proclamação aberta de uma doutrina militar que reescreveria todas as regras da guerra, e assim o fez. Todas as pontes de profundidade geográfica da Rússia foram quebradas uma a uma. Os drones da Ucrânia, baratos, difíceis de parar, com uma alta taxa de acerto, alcançando muito além das fronteiras, derrubaram aquelas redes de defesa supostamente invencíveis no coração da Rússia. A distância não oferece mais um escudo de segurança para a Rússia. A questão não tem apenas uma dimensão militar na frente. Uma devastação comercial e diplomática ainda maior pode estar esperando no horizonte. Este ataque pode ter queimado os sonhos da Rússia de bilhões de dólares em exportações de armas junto com aquelas aeronaves. O equilíbrio no cenário internacional de comércio de armas está mudando, e essa situação pode se transformar em um pesadelo econômico de longo prazo para o Kremlin. O Su-57 não é um caça comum. Era o objeto de prestígio número 1 da visão de exportação militar futura da Rússia. Foi comercializado durante anos como sendo de quinta geração, invisível ao radar, e causando grande temor nos adversários. A Rússia planejava ganhar bilhões de dólares vendendo essas aeronaves para o mundo. A Argélia havia encomendado 14 Su-57Es, e as duas primeiras entregas foram concluídas em 2025. Mas agora, uma imagem profundamente preocupante está diante dos compradores globais. Imagine um jato estacionado na área protegida de uma base aérea a 1.700 quilômetros dentro de sua própria fronteira. E essa chamada aeronave furtiva é facilmente encontrada e caçada por enxames de drones baratos. Então, para onde foi a característica de invisibilidade desta aeronave? Compradores internacionais estão examinando essas imagens quadro a quadro, especialmente países enormes como a Índia, com orçamentos de bilhões de dólares para aquisição na indústria de defesa, estão observando a situação muito de perto. Até agora, eles eram os clientes mais leais e maiores da indústria de armamentos da Rússia. Então, o que eles decidirão quando se sentarem à mesa agora? A probabilidade de investir bilhões de dólares em um sistema que parece incapaz de proteger até mesmo seu próprio espaço aéreo pode ter diminuído seriamente. A fumaça negra que sobe da base aérea de Chagall pode não ser apenas a fumaça dos Su-57 em chamas, mas também a fumaça da reputação da Rússia na indústria global de armamentos. O prestígio da indústria de defesa russa pode ter sofrido uma ferida difícil de reparar. Uma assimetria que atinge a Rússia não apenas na guerra quente na frente, mas também em licitações internacionais de defesa está emergindo. O projeto mais prestigioso de Putin tornou-se uma interrogação internacional contra a Ucrânia, e o evento também tem uma dimensão doutrinária. Uma grande doutrina militar pode ter silenciosamente dado seu último suspiro em Chagall naquela noite. A famosa lenda da retaguarda segura que a Rússia considerava inabalável por anos desmoronou completamente. Uma distância de 1.700 quilômetros costumava ser considerada um escudo de segurança absoluto que nenhum inimigo poderia alcançar. Agora, essa profundidade não passa de uma ilusão massiva. Para os drones ucranianos, essas distâncias intermináveis simplesmente significam uma rota de voo direta. Áreas chamadas de protegidas agora se transformaram em alvos abertos, massivos e indefesos. A administração do Kremlin pode estar tendo grande dificuldade em se adaptar a essa nova e implacável realidade. Por 200 anos, a Rússia recuou e se reergueu por trás dessa vasta geografia. A distância sempre foi o escudo intocável da Rússia. Putin também abriu o mesmo livro de estratégias. Ele moveu suas máquinas de guerra mais valiosas 1.700 quilômetros para longe. Ele as escondeu em Chelyabinsk. Ele se abrigou atrás dos Urais. Mas desta vez o inimigo à sua frente tinha drones, baratos, silenciosos e imparáveis. Eles cruzaram aqueles 1.700 quilômetros como uma rota de voo direta. Os radares não conseguiam vê-los, as defesas não conseguiam reagir, e os jatos que Putin havia escondido foram caçados em seus próprios ninhos. Zelensky havia dito: "Vamos atacar em todos os lugares", e ele cumpriu sua palavra. Os destroços das aeronaves deitados nas sombras escuras dos Montes Urais são a prova mais concreta disso. Putin fez tudo o que pôde para proteger suas máquinas de guerra mais valiosas.
Ele tentou salvá-las movendo as léguas para longe da frente, mas essa luta pode ter sido completamente inútil contra a tecnologia imparável da Ucrânia. Distâncias já não significam uma linha de defesa. A vasta profundidade geográfica de 1.700 quilômetros perdeu todo o seu significado. A Ucrânia não apenas colocou algumas aeronaves fora de serviço naquela noite, mas também destruiu a lendária retaguarda segura da Rússia. A dinâmica da guerra está mudando a favor da inovação e determinação, e a Ucrânia continua a reescrever as regras da guerra moderna. Então, o que você acha disso? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para por aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios detalhados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais, com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição e nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou qual seja a circunstância.